Nesse dia de hoje, nós abrimos até, antes de estar agora no quadro, a gente sempre abre no início do programa o versículo do dia. E em cima dele trazemos uma palavra para o nosso reino espiritual, né? Para alimentar o nosso espírito. O versículo que abrimos hoje no início do nosso programa, ele está lá no livro de 1 João, capítulo 4, verso 12. 1 João, capítulo 4, verso 12. Eu queria lembrar a vocês que eu estou lendo na versão viva, viu? Não que as outras sejam mortas, mas de fato o nome dessa versão é versão viva. E aí algumas pessoas que já são do meio cristão já conhecem essas questões, né? E diz assim, eu vou ler a partir do 11. O versículo do dia hoje foi o 12, mas eu quero ler a partir do 11 para trazer um contexto. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar uns aos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós se torna cada vez mais visível. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, veja que a questão da visão aqui, ela aparece por duas vezes. Ela aparece tanto com relação à questão de não vermos Deus, quanto com relação à questão de o amor de Deus através das nossas vidas se manifestar de forma visível. Eu não sei quantas vezes você já foi para uma igreja, foi abraçado por alguém, foi abraçado por um irmão, começou a chorar e se derramar no Senhor. Aquela atitude ali, a gente está falando de um amor visível. E é basicamente isso que a palavra de Deus ela se refere. Em especial porque não se está falando da prática do amor sozinho, né? Quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. Eu não sei quantos já viram hoje, mas circula muito em rede social, bomba, né? São vários intelectuais ou pessoas que botam o microfone assim para dizer que estão no podcast, faz toda aquela argumentação, preparam um tom de voz. E aí vem, ame-se a você mesmo em primeiro lugar. Você deve ser a sua melhor versão. Ame você. Você tem que priorizar você. E você é você. E o centro do universo é como se fosse a pessoa. Ame a você, se cuide, se ame. Ame a você, não sei o quê. Mas olha o que é que a palavra de Deus ela nos orienta. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. Não está falando de quando eu me amo, eu me cuido e dane-se os outros. Não. Quando nós amamos os nossos irmãos, o nosso próximo, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E a partir do momento que Deus ele vive em nós, não é apenas o amor dele que vai se manifestar nas nossas vidas de forma visível, mas a prosperidade de acordo com o tipo de Deus vai se manifestar de forma visível e de forma palpável em nossas vidas. Uma unção de cura vai se manifestar através de Deus, através das nossas vidas, né? Uma unção de Deus que vem para as nossas vidas sobre cura vai se manifestar em outros irmãos. Uma inteligência para resolver situações onde muitas vezes a gente ia se embananar todinho para resolver, por conta de uma unção específica, por conta de estarmos ligados uns com os outros no Senhor, amando uns aos outros. Aqui, olha como é que se fala o final do verso. Deus vive em nós e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Se o amor de Deus ele torna-se cada vez mais visível em nós, a partir do momento que nós temos um ambiente de amor, de fraternidade, imagine a fé. Imagine os outros aspectos que a palavra de Deus nos garante. Como uma vida plena, como saúde divina e tantas outras coisas. É impossível, meu amado e minha amada, a gente está andando em amor com os nossos irmãos, em amor com as nossas lideranças espirituais, respeitando-as, honrando-as, e Deus ele não se manifestar com bênçãos mais e mais em nossas vidas. É impossível, é impossível.
E nessa manhã, eu queria quebrar esse conceito de amor próprio. Não que você, a partir de hoje, vai tirar tudo de si e vai começar a dar aos outros. Não, não estou falando disso. Você deve se amar assim. Mas na medida certa. Porque senão você acaba se tornando, nós acabamos nos tornando, e eu me incluo nisso totalmente, egoístas. Por quê? Não vamos olhar apenas para o nosso eu. Hoje o mundo está muito desastrado. As pessoas só querem extorquir da gente. Ei, rapaz, depende de que mundo você está vivendo. Eu estava conversando com um rapaz ontem, ele disse assim, ele perguntou, você é evangélico? Eu disse, eu sou evangélico. Você é de que igreja? Eu disse, eu sou do Verbo da Vida. E aí ele pegou e falou o seguinte, olhe, continue nesse caminho, viu? Eu conheço da palavra e posso te dizer algo, o mundo não tem nada para oferecer não, continue. Eu disse, amém, glória a Deus. Eu disse, você é evangélico? Ele disse, eu sou cristão. Eu disse, você é cristão? Eu disse, você vai para alguma igreja? Ele disse, rapaz, eu não vou para nenhuma igreja não. Eu disse, você não vai não? Eu disse, não, vez outra eu vou ali e tal, mas as igrejas de hoje só pensam em dinheiro, os pastores só pensam em dinheiro, só pensam em arrecadar, eu não gosto de ir para a igreja não. A maioria dos pastores hoje estão tudo corrompidos. E eu escutando aquilo, né? Uma língua coçando ali para dar uma resposta. A maioria dos pastores são tudo corrompidos. Eu disse, é verdade, eu concordo. E a minoria dos pastores que não são corrompidas, você não acha? Eu perguntei para ele, a minoria dos pastores que não são corrompidas, você não acha que eles merecem o nosso apoio não? Por estarem driblando toda essa maré de corrupção dentro das igrejas? Por estar driblando toda essa frieza espiritual que algumas igrejas vivem? Você não acha que eles merecem o nosso apoio não? Aí ele ficou assim, aí ele arregalou os olhos, calou-se. Aí eu perguntei a ele, o senhor conseguiu escutar? Ele disse, tem razão, né? Aquele tem razão, como acanhado, você fica sem razão. Tem razão, né? Aí eu disse, com todo respeito, cidadão, você não vai para a igreja, você não está indo para a igreja, você não está indo para uma comunidade de fé. E aqui eu estou falando de igreja, no sentido, se você se identifica com a igreja católica, vá para a igreja católica, participa. Mas eu falei no sentido geral ali de igreja, eu não falei apenas num contexto religioso da minha igreja. Existem várias outras denominações que são religiões sérias, que são igrejas sérias também. E aí ele disse, em outro momento ele pegou e disse, não, mas a igreja somos nós. Eu disse, nada disso, você é templo e morada do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é a igreja quando você faz parte do corpo de Cristo. Quando você começa a ir para uma comunidade de fé, orar com os irmãos, participar de evangelismo, ser aconselhado por alguém que está à sua frente espiritualmente e aconselhar outros. Isso é igreja, isso é família, isso é corpo de Cristo. Templo e morada não. Templo e morada você é quando você aceita Jesus. Isso pode ser até na sua casa. Ele ficou meio assim e tal. Muita gente hoje deixa de se congregar nas igrejas com essa mesma desculpa. Não, eu não preciso de igreja não para ser salvo não. Jesus, ele tinha alguma igreja? Não tinha. Para que eu ir para a igreja? Não precisa. Não precisa. Eu já sou salvo já e acabou-se. E aí eu ainda peguei ele ainda no pé, porque ele na conversa foi o único que disse que conhecia da palavra. Eu disse, olha, se você realmente conhece da palavra, você sabe que uma das ordenanças que Paulo traz, principalmente nas epístolas, é com relação a se congregar. Ele deixa isso bem claro. Que algumas pessoas estão deixando de se congregar. Sempre quando ele fala nas epístolas dele, ao final, ele manda uma saudação às pessoas que se encontravam nas casas com relação à reunião das igrejas. A igreja que se encontra na casa de fulana de tal e de fulano de tal. Ei, o amor uns pelos outros, ele não pode esfriar. Ah, mas tem pastores que roubam. Dane-se os pastores que roubam. Eu vou ficar com os pastores que estão pregando a palavra de Deus. Ah, mas na igreja tem meio mundo de gente errada também. Para que eu vou para a igreja se lá tem meio mundo de gente errada? E os certos que estão lá querendo fazer a diferença, você vai abandonar os certos, é? Porque você está se colocando como certo. E os certos que estão lá pregando a palavra? Por que você não vai lá ajudar eles? Ou você acha que Deus ele não vai te cobrar por isso? A
para te estimular e para trazer uma fé no teu coração hoje, nessa manhã. Algumas pessoas, elas precisam às vezes serem chacoalhadas. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu, eu não sou de fazer isso, e eu recebo, infelizmente, algumas listas de transmissão, fico todo dia recebendo mensagem de Deus, todo dia recebendo. Todo dia é um versículo, é um vídeo, é uma frase. E teve um ontem que eu peguei e disse, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso não. E eu sei que ele tem maturidade em Deus para fazer coisas bem maiores do que simplesmente estar enviando um versículo por dia. E esse em especial disse fulano de tal. Vê só. Trouxe uma pergunta a ele. Eu disse, se Deus ele começa a te usar para você... Deus ele te usa para curar uma pessoa que está há 10 anos na cadeira de roda. Você acha que esse milagre vai repercutir sim ou não? Ela está há 10 anos sem andar. E aí você vai orar pela vida dela. E ela vai começar a andar. Essa questão vai repercutir sim ou não? Ele disse, depende. Eu disse, não. Aí eu já, peguei. Porque não depende. Se a pessoa está há 10 anos sem andar, ela é curada. Aquilo ali vai repercutir primeiro com as pessoas que ela conhece, na realidade primeiro com a família que está ali ao lado, segundo com as pessoas com quem ela convive, conhece, amigos, famílias e tal, depois pega os vizinhos, principalmente os vizinhos fofoqueiros, se você mora numa região que tem gente fofoqueira, fulana, tu viu? Rapaz, foi Deus, porque mesmo só Deus para operar aquilo ali. Isso começa a se manifestar, isso vai repercutir. Ele disse, não Pablo, depende e tal, não sei o que. Eu disse, irmão, você já está no nível de fé, de começar a manifestar o reino com milagres. Já existe uma unção dentro de você que te capacita para operar milagres, para te colocar vivendo o sobrenatural. E a evidência disso vai trazer testemunhos para você. E vão falar muito mais altos que simplesmente uma lista de transmissão. Onde você todo dia é versículo, não sei o que, amor uns pelos outros vai te fazer também aconselhar e ser direcionados às vezes para dar palavras como essa que eu dei tanto para o rapaz que estava comigo. A gente estava indo para uma moto, estava indo para uma moto, não estava de moto conversando, quanto para esse outro irmão em Cristo. Muitas vezes o amor em Cristo ele vai te constranger a você dar palavras duras como essa, mas que vão colocar aquelas pessoas no caminho certo. Que vão colocar aquelas pessoas trilhadas em Deus agora, para operar de acordo com sua palavra. Eu recebo vários versículos e coisas de lista de transmissão. Eu nunca tive uma direção de fazer isso. Mas ontem, na veia, e eu sei que o Papai do Céu vai começar a se manifestar com milagres na vida desse meu irmão. E que vão repercutir bem mais do que simplesmente uma lista de transmissão. Com versículos do dia, com frases, com vídeos, com ministrações, por aí vai. E às vezes a gente precisa de estratégias do Senhor para manifestar o amor dele na vida de outros irmãos. Quem diria Pablo, há um ano atrás, pregando a palavra no rádio? Jamais. Mas a gente precisa de estratégias do Senhor para manifestar o amor dele aos nossos outros irmãos. E meu amigo, minha amiga, o que muitas vezes se levanta de gente para criticar. E a maioria das pessoas, você pode ter certeza que são pessoas fracassadas na fé. São pessoas que não construíram. E muitas vezes por ver você novo, jovem, construindo, dando certo, vem com aquelas porcarias de frase. Isso aí eu conheço bem. Isso aí eu já fiz. É a questão da juventude. Vá com suas coisas do inferno para lá. Isso é evangelho. Pregar a palavra de Deus, as boas novas. É para a criança, para o vovô, é para o adolescente. E não tem nada a ver com idade. Tem a ver com disponibilidade de coração. E quando vem esse tipo de coisa, o que é que se levanta? Se levanta mais uma oportunidade da gente viver em amor uns pelos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós e seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Como é que o amor de Deus ele torna-se cada vez mais visível em nosso coração? Ele na realidade torna-se cada vez mais visível às outras pessoas.
através de atitudes que manifestam o reino dele aqui na terra. Através de atitudes que são condizentes com a palavra dele. Fecha os teus olhos, vamos orar e vamos agradecer por essa palavra. Que palavra poderosa, meu Deus do céu. Estava fazendo meu devocional hoje, pela manhã, e estava lendo o capítulo 4 de João, e eu passei por esse versículo, só que a mente estava fora, mas quando eu passei, sintonizou algo. Eu disse, opa, é aqui, está por aqui. E aí continuei lendo, eu leio acho que mais 2 versículos para baixo, eu disse, não, vou voltar. Eu digo, opa, é isso aqui que o Papai do Céu quer falar hoje com as nossas vidas. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer por mais esse programa. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Nosso amigo Vicente, bom dia. Vamos orar e vamos agradecer a Papai do Céu. Senhor, nós te rendemos graças por mais esse programa, Senhor. Por esse quadro Palavra para Cima, que há tanto tem nos edificado, não só através das rádios que retransmitem o nosso sinal, quanto também as pessoas que nos assistem no nosso canal do YouTube, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, vinda diretamente do teu trono. A gente toma café, alimenta o nosso corpo, mas de manhã cedinho a gente também sai alimentado, pronto para a batalha espiritual, porque todas as manhãs algo novo vem se manifestando em nossas vidas, aqui nesse rádio. Nós te rendemos graças, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia você tem guiado o nosso coração para ministrações como essas que vêm e nos mudam, Pai amado, e nos moldam, Pai amado, de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Pelo santo e glorioso nome de Jesus, se você crê, você diga amém. Eu queria, nesse momento, que você que está aqui junto comigo, aproveita esse momento agora, já deixa o teu like, curte essa ministração de verdade e compartilha com uma pessoa que com certeza está precisando ouvir também dessa palavra.